Olá, muito boa tarde, é muito bom contar com a sua alegria e a sua participação. O programa O Mundo da Criança está começando em mais uma edição e a gente hoje destaca aqui um assunto muito bacana. Aconteceu a primeira reunião de atualização em pediatria do curso de medicina da Unimar. Dr. Francisco Agostinho Júnior recebeu aí gente importante nesta manhã na nossa cidade. Professor Dr. Antônio Fernando Ribeiro, que é gastroenterologista pediátrico da Unicamp, e também a professora doutora Elisete Omasi da Costa Pinto, também gastroenterologista pediátrica da Unicamp, que nos honram com a presença deles aqui no programa. Mas, doutor Francisco, a palavra é sua. Muito boa tarde. Boa tarde, Marcos. Muito boa tarde a você, telespectador que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança nesta tarde de sábado. Muito mais do que importante, Marcos, as visitas nossas hoje são de grande amizade, pessoas muito queridas nossas que estão vindo lá de Campinas, da Unicamp. E você sabe, a Universidade de Campinas realmente é uma referência nacional em termos de universidade ou internacional. E quando nós recebemos e temos o prazer, a honra de receber um colega aqui, realmente isso enche o nosso coração de alegria e de gratidão. Já agradecemos muito, porque o Fernando e a Elisete que estão aqui passaram medo ontem no avião, na chegada, quase que não desce aqui, aquela coisa lá de tremer aqui, tremer ali. E agora vão voltar de carro, nesse tempo assim, super tranquilo, fresquinho, né? Nós esperamos realmente que dentro do carro, do nosso querido Godoy, haja aí um ar-condicionado bem legal. Salva a gente, Godoy. Para que o pessoal possa ir tranquilo e chegar na sua casa aí feliz. Mas realmente, Marcos, é muito importante para a gente essa reunião que aconteceu na Universidade de Marília. É uma reunião cujo objetivo é trazer uma motivação tanto aos colegas, a nós, como aos alunos, aos residentes, sobre assuntos de interesse da criança, da pediatria. E a Universidade de Marília realmente tem investido com as crianças, no cuidado com as crianças, tem dado uma atenção muito especial através dos seus diretores. Hoje tivemos a presença nesta reunião da doutora Elizabeth Correia, que é a diretora do curso de medicina. Realmente todo mundo assim prestigiando o atendimento à criança. Isso nos alegra, isso nos deixa feliz e realmente uma motivação muito forte para que a gente continue falando que Marília dá uma atenção especial às nossas crianças. E quando nós recebemos uma visita assim tão importante, a gente, é claro, que fica todo feliz, fica todo jubiloso, porque é importante ter esse pessoal que vem em parceria com a gente motivar os alunos e aqueles que fazem a saúde dos nossos filhos, das crianças. Mas tudo isso foi possível, o Fernando está aqui, a Elisete está aqui, e nós não podemos deixar de destacar que quem patrocina tudo isso, você sabe que nós temos um parceiro muito forte que realmente faz com que a pediatria funcione, ela faz um mecanismo que roda essa pediatria, quer seja em Marília ou no Brasil todo, que é a Nestlé. É verdade. Né? Então a Nestlé está sendo responsável e não é fácil trazer esse pessoal, eles custam muito caro, sabe? Sim, avião é caro, eles comem muito, essas coisas todas. E aí, avião eles não estão fazendo muita questão, não. E a Nestlé realmente tem sido responsável por esse patrocínio e nós agradecemos muito aos seus gerentes. Está aqui hoje representando a Nestlé, o seu gerente, o Carlos Godoy, como está aqui com a gente, o seu representante local, o Cleverson Barros, grande craque de futebol, mas ele está aqui realmente, e nós agradecemos a esse pessoal todo pelo carinho que tem com Marília, que tem com a gente. Mas é claro que o telespectador está perguntando aí, bom, mas eles vieram de Campinas aqui, quais são as novidades, o que é que eles vão conversar com a gente? Nós temos aqui dois assuntos importantes que foram abordados hoje de manhã e vocês vão ficar com a gente aí para que há muita coisa que aprender aqui, ou pelo menos de alertar você, papai, mamãe, você que tem o filhinho aí em casa. Nós vamos falar de uma doença assim, que não é comum, felizmente, sabe? Que chama fibrose cística. Nossa, o que é isso? Mas o doutor Fernando vai explicar para a gente. E nós vamos falar um pouquinho sobre probióticos. Essa palavra também que é nova, mas está chegando aí através dos medicamentos, está chegando na sua casa, está chegando na nossa casa. E a gente quer saber, ó, como é que é isso? Funciona, não funciona, vale a pena, não vale? Para todos os efeitos é uma medicação nova e a doutora Elisete vai explicar para a gente e para você, telespectador, aí, como é que a gente pode, nas crianças, aproveitar melhor esse tipo de coisa. Mas, Fernando, muito obrigado pela tua presença, uma boa tarde, obrigado porque você está aqui com a gente. Obrigado, Marcos, obrigado, Francisco, eu que agradeço
a oportunidade de estar aqui com vocês nesse programa com um objetivo tão importante que é levar para as famílias e orientações com relação ao cuidado das crianças, dos seus filhos e tudo. Falando um pouquinho da questão do tema, posso falar alguma coisa já? Claro. Né? Eu acho que o que é importante para as famílias, para as mães que estão grávidas, para as famílias que têm gestantes em casa, é que vai aparecer aí no teste do pezinho um exame diferente. Antes, até 2010, era feito um teste de triagem para hipotiroidismo, para saber se a função da tireoide, e um outro para fenilcetonúria, que é uma doença também não muito frequente, mas uma doença importante, que o diagnóstico precoce, a questão da triagem neonatal, do teste do pezinho, é importante, o valor que esses exames têm é para fechar o diagnóstico precoce de doenças que, uma vez tendo o diagnóstico, muda a evolução dessa doença, muda a evolução da criança, porque o diagnóstico precoce permite um tratamento precoce. E no caso desse exame novo que apareceu no teste do pezinho agora, então para a fibrose cística, que é um teste que vem lá escrito no teste do pezinho, IRT, tem os valores normais e os valores alterados. Então, para um teste que vem um valor alterado, as crianças são convocadas a fazer um segundo teste. E esse segundo teste, dando alterado, então é necessário fazer um outro exame, que é um teste do suor. Não sei se a gente vamos falar sobre isso aí, porque o telespectador quer saber, bom, e aí depois como é que evolui? Mas nós temos que dar uma chance para as mulheres falar também, né, Fernando? Não. Como maioria, vamos deixar. Como é que os homens podem falar mais que as mulheres, né, Marcos? Não pode, né? Zé, eu quero também agradecer você, porque você veio aí junto com o Fernando para falar com a gente sobre probióticos, né? Aí dá uma noçãozinha para o telespectador, o que é probiótico, faz uma introdução, porque nós vamos aí trocar aí figurinhas com fibrose cística e com probiótico, um pouquinho cada um, enquanto isso o telespectador está lá sentadinho, ó, vamos ouvir o que esses caras estão para falar para a gente. Fala aí para a gente sobre esse probiótico. Bem, muito boa tarde a todos os telespectadores, muito boa tarde ao Marcos, ao Francisco, ao Fernando, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, podendo colaborar um pouquinho com os conhecimentos que a gente adquire ao longo dos anos como gastropediatra lá na Unicamp. Né? E os probióticos são bactérias e são leveduras, são fungos, né? Mas não são aqueles que causam doença, né? Que nós estamos acostumados a tratar com antibiótico, a tentar nos livrar deles na situação limpando, com limpeza, com rinossoro, não deixar secreção no pulmão acumular. Não, são bactérias e leveduras e fungos que causam bem à saúde. São boazinhas. Exatamente. E que são conhecidos e são usados há mais de 4.000 anos pela população. Mas eles, quando colocados principalmente nos derivados de leite, no leite, eles provocam a fermentação. Então, produzindo queijos, produzindo iogurte. Né? E no século passado, 1950, 1940, se descobriu que se nós ingerirmos produtos que tenham alimentos ou mesmo medicamentos que tenham esses micro-organismos, nós podemos modificar um pouquinho as bactérias que tem no nosso intestino. E isso pode proteger de algumas doenças, como as alergias, como as inflamações do intestino. Então, isso tem sido estudado pela medicina agora estão começando novas pesquisas para poder avaliar quais são os benéficos à saúde, quais os micro-organismos benéficos à saúde que nós podemos utilizar para nosso benefício e para o tratamento de doenças. Esse é um assunto interessante, Marcos. Você vê que dentro do intestino, né, Elisete, tem muitas bactérias. O peso das fezes é quase todo de bactéria, né? E só que os probióticos são alguma coisa que se dá à criança, se oferece à criança exatamente para trocar um pouquinho.
Fica a bactéria boazinha no lugar da bactéria que é de risco, né? Aí esse nome já é bom. Se a gente imaginar que o antibiótico já faz bem, imagina o probiótico, né? O antibiótico é aquele que lá atua diretamente naquela droga que atua diretamente na bactéria que está causando uma doença. E o probiótico, o aspecto é algumas vezes de tratamento, algumas vezes preventivo. A hora que você falou do leite, quer dizer que a vovó lá que tomava coalhada já estava tomando um probiótico, né? Exatamente, exatamente. Esse é, por isso é o nome, né? Probiótico, em favor da vida, né? E sim, esse costume de usar coalhada é um costume entendido como benéfico à saúde. Exatamente. Isso é realmente interessante porque, como você diz, se usa os probióticos há muito tempo, né? E agora eles estão tendo um caráter assim medicinal, um caráter assim de tratamento, de prevenção de doença. Isso eu creio que é muito bom para a gente, né? Nós que trabalhamos com crianças, o nosso aspecto, como o Fernando também vai falar, é preventivo. Tudo que a gente puder fazer para prevenir, para evitar a doença, para que a doença evolua, a gente vai trabalhar nesse sentido. E os probióticos têm uma função importante nisso, embora algumas vezes também curativo, né? Exatamente. Quando nós queremos fazer a cura de uma doença ou a prevenção de uma doença, mais uma vez eu vou repetir que isso tudo está em estudos, não tem nada ainda muito definitivo, então não é para sair achando que iogurte, a manteiga, ou que o leite fermentado vai curar tudo, né? Então tem que saber exatamente, são alguns micro-organismos, em algumas doses, em algumas condições especiais. Mas, então, nessas situações, a gente concentra bastante, ou seja, aumenta bastante o número desses organismos dentro de um alimento, ou dentro de uma cápsula, ou no envelope, e daí a pessoa ingere. Mas isso não significa que nos alimentos naturalmente consumidos já exista o efeito benéfico. Por exemplo, há pessoas que podem ter alguma dor abdominal, desconforto, às vezes até diarreia tomando leite, mas tomando iogurte passa bem, né? Então isso é um diagnóstico na medicina de intolerância ao açúcar do leite, né? E esse açúcar, quando você coloca em contato com uma fermentação, né, provocada por uma levedura ou por uma bactéria, ele vai diminuir a quantidade de lactose no leite e permitir que o indivíduo, que as pessoas se alimentem, use o açúcar do leite sem ter essa dor, esse desconforto. Então, isso já é um benefício conhecido por muitas pessoas. É importante uma coisa, Francisco, de colocar em relação a essa questão dos probióticos, é que o alimento, além de fornecer nutrientes para a criança crescer e desenvolver, o alimento também interfere nessas bactérias que a gente tem no intestino, dependendo do tipo, né, desses alimentos. E essa alimentação mais láctea, derivados lácteos, verduras, legumes, cereais, tudo isso favorece um tipo de flora que é uma flora mais benéfica do que a outra flora que pode causar a doença. Vamos falar um pouquinho desse nome complicado que nós falamos aqui, que é fibrose cística. Fernando, você começou falando sobre que já nós temos lá no teste do pezinho, nós vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre isso, de tão importante que é esse exame lá, que agora faz parte do teste do pezinho. Mas o telespectador está perguntando, o que é que fica doente nessa doença que vocês estão falando? Qual é o órgão doente nessa fibrose cística? Então, o teste do pezinho para essa doença, o chamado IRT, que é o teste para a fibrose cística, é para identificar nas fases mais iniciais, mais precoces, uma doença que pode acometer a parte digestiva do ponto de vista do pâncreas. O pâncreas dessas crianças pode funcionar mal e elas não vão digerir bem os alimentos e vão perder peso, não vão ganhar peso adequadamente nos primeiros meses de vida, né? Elas não vão digerir bem gorduras, proteínas, então elas se desnutrem ou ganham mal peso, crescem mal. Isso é o acometimento digestivo que pode ser precoce. Essas crianças também podem nascer com problemas de obstrução intestinal e que demandam cirurgias precoces.
Então, o diagnóstico feito pelo teste do pezinho pode, adiantando o diagnóstico, facilitar o tratamento. E a parte mais complexa dessa doença é o acometimento respiratório. Essas crianças, com o tempo, elas desenvolvem tosse crônica, elas produzem um escarro, um catarro muito espesso, que leva à obstrução das vias respiratórias. E com isso, tosse, pneumonias, quadros de chiado, dificuldade respiratória crônica e progressiva. E isto, muitas vezes, pode ser confundido com doenças comuns, desde um resfriado, desde uma bronquite, ou mesmo pneumonias que se repetem sem uma causa bem definida. A triagem vai favorecendo o diagnóstico mais precoce e possibilitar um tratamento mais específico. Então, as manifestações mais importantes são não ganho de peso, diarreia, fezes mais amolecidas, com aspecto bem gorduroso, e o quadro de respiratório com tosse, com chiado e com secreção, eventualmente pneumonia. Quando você fala assim, não, fica doente o pâncreas, né, Marcos? Bom, o pâncreas já é um órgão mais sério, não é uma unha encravada não, né? Aí é o pulmão que está doente também, então já começa a achar que a doença é séria. Esse é o aspecto que nós queríamos passar para o telespectador, que fibrose cística é rara, né, Fernando? Mas é séria, né? É uma doença relativamente rara. No nosso meio aqui no Brasil, especificamente no estado de São Paulo, de cada 10 mil crianças que nascem, uma vai ter a doença. Então, não é uma doença frequente, mas também não pode ser considerada uma doença rara, dentro de outras situações que existem que também são próximos dessa frequência. O que é importante é, em se tratando de uma doença grave, ela deve ser diagnosticada precocemente para ser tratada o mais adequadamente possível. Você vê que, assim, nós temos aqui em Marília, mais ou menos, Fernando, 300 partos por mês. Né? Se você vê no ano, você tem em torno de 300, 400. Né? 300 partos por mês são 3 mil, 4 mil. Teoricamente, Marília deveria ter 2 anos, cada 2 anos um paciente. Um doente com fibrose cística. Quer dizer, é doença que a gente tem que pensar. E tem que pensar porque hoje a gente pode fazer o tratamento precoce, e o tratamento precoce, o diagnóstico precoce, permite uma evolução satisfatória, e como vocês vão ver aí em termos de tratamento. Você quer já... Vamos ao intervalo rapidinho? Você quer isso Pode tudo? Ser, o pessoal porque pede... aqui você sabe, 3 médicos juntos, conversa. Aí o patrocinador fica e a gente não vai participar. Vamos sim. A gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos na sequência com mais aqui no Mundo da Criança. Não sai daí não, é tudo rapidinho, a gente volta na sequência. Até já.